O desabafo corporativo de hoje é: o melhor funcionário nem sempre será o melhor líder. Beto, quais as competências essenciais que diferenciam o bom funcionário e o bom líder? Bora desabafar um pouco sobre isso. Esse é um desabafo tradicional, digamos. Tradicional, porque muitas vezes você vê pessoas, né, que são excelentes executores, né? Então, assim, eu pego o melhor vendedor, aquele que mais vende, e promovo para gestor. Da área de vendas. Da área de vendas, o comercial. Né? É lógico. Então, para quem está olhando, fala assim, é natural, ele é o melhor vendedor, né? Vou promover ele. Então, passa até uma sensação de meritocracia, de justiça. Né? Só que são competências muito diferentes, né? Do executor e do líder. O que se espera do líder não é executar. O que se espera do líder é fazer ali a gestão daquela equipe. E tirar o máximo de cada um. E potencializar o resultado coletivo. E é muito triste a gente ver que muitas vezes aquela equipe perdeu um excelente vendedor e não ganhou um excelente líder. E normalmente essa pessoa fica infeliz e o time, obviamente, também fica infeliz, porque muitas vezes o que acontece? Se até o que levou ele até ali foi a execução, ele vai continuar executando. E aí não vai dar espaço justamente para os demais crescerem. Então, tem uma série de problemas nessa história, assim, né? Vamos dar uma destrinchada aqui, assim. Cortar o boi ao bife. Comer o boi aos bifes. Melhor o boi aos bifes do que a história do Jack, né? Mas vamos lá. O líder, né, que está acostumado a ser era um excelente executor. O que acontece? Num contexto onde, vamos supor, existe as metas para serem batidas. Chegou lá no dia 25, as metas não foram batidas, a tendência natural é que esse líder vá, atropele a equipe e ele mesmo faça as entregas. Para garantir a entrega porque senão a equipe não vai, né? Qual que é a imagem dele como líder pela instituição? É que a equipe dele não está entregando. Uhum. Isso, ok. Um mês ou outro aconteceu, uma exceção. Beleza, normal, acontece, né? A vida como ela é. A questão é que quando isso vira regra, tem um monte de problemas implícitos aí. Né? O primeiro problema é você não está desenvolvendo sua equipe. O que está acontecendo é que, inclusive, você está ficando uma mão de obra cara, né? Porque muitas vezes o seu valor hora ali subiu, para você estar fazendo o papel do executor. Você não está lá mais para ser o executor. Você está lá para ser o gestor que vai potencializar os outros executores todos. Né? E aí, a hora que você está dando esse bypass na equipe, né, atropelando ali alguém, né, o seu colaborador, e você faz, muitas vezes você está desestimulando essa pessoa. Porque se é uma coisa num momento específico, assim, olha, eu vou te capacitar, então eu vou executar e você observa por um momento X, né, para que eu te inspire e aos poucos eu vou saindo de cena e você vai entrando, ok. Mas normalmente não é isso que acontece. Acontece por quê? Por causa de urgência, de meta ser batida, de prazo, ou porque é um projeto muito importante, então na dúvida deixa que eu vou e faço, porque isso me deixa mais seguro, que vai ser entregue. As coisas vão ser feitas como deveriam ser feitas. Né? Então, assim, os resultados vão ser atingidos. Né? Mas a que preço que esse resultado está sendo atingido? Então, primeiro, muitas das vezes você vai desestimulando o seu colaborador. Tá? Porque para ele passa a sensação de que não confia em mim. Ou até mesmo vai pegando autoestima, de tipo, realmente eu não sou capaz de fazer isso. E aí entra num círculo vicioso. E entra num círculo vicioso. No qual ele líder, que até então era o vendedor, que se realizava na execução e na concretização dos negócios. Ele se retroalimenta de, poxa, eu vou lá bater a meta, fechar essa meta. Do lado, o time entra poxa, ele não confia em mim, ele não acredita no meu potencial, eu não estou conseguindo, e aí é uma realização, uma profecia autorrealizadora. Porque eu continuo não conseguindo vender, o meu chefe continua vendendo por mim,
eu continuo acreditando que eu não sou capaz, e aí... Não, e esse ciclo, né, vicioso, ele é muito perverso. Por quê? Porque vai ser ruim para o colaborador e isso vai ser ruim para o líder. Porque ele vai começar a executar o trabalho de várias pessoas e não só dele. E aí o que vai acontecer daqui a pouco? Esse líder vai ser desligado. Esse time, alguns não sobreviverão ao novo gestor, porque o gestor fala, pô, esse cara não estava entregando. Mas ele não vai compreender que muitas vezes o gestor... Ele não foi desenvolvido. Para isso. E aí a pergunta, a gente volta para a questão, quais são as competências essenciais deste líder para que, de fato, a gente consiga diferenciar quem é, porque não é todo mundo... Primeiro, não é todo mundo que quer. Né? Aí a gente vai voltar assim para a questão original, né? Do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu, no meu autoconhecimento, desejo... É uma âncora de carreira minha? Para mim é. Eu, Bia, sim. É uma âncora de carreira para minha competência gerencial? Para mim é. Legal. Se é, como eu me desenvolvo nesse sentido? E aí, como se desenvolver nesse sentido? Né? Então, a gente já... Comunicação assertiva, a empatia, a capacidade de tomada de decisão, a autenticidade que todos nós, independente da posição de contribuidor individual ou gestor de colaboradores individuais, ou gestor de gestores, ou gestor até de unidades organizacionais, né? Ou própria organização, no caso de um CEO. Como é que eu trabalho essa minha autenticidade neste meu papel? Né? Como que eu inspiro, como eu desenvolvo, como eu mobilizo, e que mais, Beto? Como é que você constrói essa relação de confiança? Né? Porque... Que é a base de tudo. É a base de tudo. Cada vez mais, né, a gente vai encontrar-se nessas novas gerações, principalmente, né, aqueles que não almejam, né, subir na... Assim, eu quero chegar... Aqui eu estou ok com isso. E muitas vezes você acha que você está fazendo um benefício para a pessoa, promovendo ela, e está jogando uma carga de responsabilidade nas costas que dela ela não deseja. Que ela não deseja. E aí você... esperar de uma pessoa alguma coisa que ela não pode te entregar. E essa posição é muito injusta para os dois lados. Né? E isso acontece com uma ótima intenção de, vou ajudar aquela pessoa. Então, essa comunicação tem que ser muito boa. Então, essa competência da comunicação, você conseguir realmente ter uma... A gente tem que sair daquela comunicação politicamente correta dentro da equipe. Socialmente, então assim, você entrou no elevador, a pessoa pergunta para você, tá tudo bem? Por pior que esteja seu dia, você vai responder, tá tudo bem. No Brasil vai. Porque naquele contexto, é isso. Tá? Você entrou no elevador, né, um prédio de escritórios, a pessoa não tá, ela tá sendo educada com você, quando ela tá perguntando. Agora, dentro da sua equipe, se alguém pergunta como é que você tá, a gente precisa ser realmente franco, direto. Essa comunicação precisa ser mais assertiva. No dia que eu não tô bem, eu não tô bem. E tá tudo bem dizer que não tá bem? E tá tudo bem dizer que não tá bem. E esse é o papel Deveria do líder também, não ele comunicar, como ele construir este ambiente onde que permita que os outros também possam se comunicar de uma forma mais sincera, de uma forma mais franca. Inclusive, este é um dos pilares do desenvolvimento da liderança segura. Né? Uma das palestras que eu trabalho é de liderança segura, e um dos pilares é você dar espaço para a real escuta, você dar voz, estimular o uso da voz. Porque muitos das principais fraudes, muitos dos principais acidentes corporativos que aconteceram, né, no mundo poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem falado o que estava acontecendo. Estimulado o uso de voz. Então, muitos dos acidentes que mataram milhares de vidas poderiam ter sido evitados se os colaboradores envolvidos na identificação do problema, que sempre se identificou o problema antes dele ter ocorrido, pudessem, de fato, se sentir seguros de falar o que estava acontecendo. Então, um dos pilares da liderança segura é o estímulo da voz. E, claro, o estímulo da voz tem a outra parte. Eu estimulo a voz e eu, mais do que ouço, eu escuto genuinamente, empaticamente, assertivamente o que está sendo dito. E valorizo e reforço quando essa voz vem, mesmo que eu não goste do conteúdo que está vindo nessa voz. Normalmente não se gosta, né? Porque, às vezes, não é aquilo que eu gostaria de ouvir, mas eu preciso reforçar a importância de estar sendo falado, de quebrar aquele silêncio. Porque o que as pesquisas mostram que
nesses ambientes, não é porque as pessoas não falaram porque elas não quiseram falar, é porque elas não podiam falar, porque psicologicamente não havia espaço para aquela fala. Exato. Eram momentos anteriores, acreditamos que hoje, né, no mundo pós-pandêmico, a gente possa, no mundo contemporâneo, a gente possa compreender que realmente acabou o modelo comando e controle, que a gente precisa de ambientes colaborativos, co-criativos. Esses temas que a gente traz muito nas nossas palestras, parece que a gente é samba de uma nota só. Né? Mas não é. Mas não é, é porque é a base. A pior coisa para um líder é não saber o que está acontecendo. Ele acha que o ambiente é um, que o cenário é um, e na verdade o cenário é outro. Isso é a pior coisa que pode acontecer para um líder. Para ele saber o que realmente está acontecendo, ele precisa construir esse cenário de confiança. Ele precisa dar espaço para as pessoas falarem, independente se é bom ou é ruim, a notícia que vai vir, ou a opinião que venha. Inclusive, o líder precisa incentivar a discordância com aquilo que ele fala. Um ótimo exemplo que eu sempre dou é falar assim, expôs alguma coisa, terminou, né, aquela fala, fala assim, me ajuda a achar o meu ponto cego nisso aqui. A Amy Edmondson que fala muito sobre isso, assim, sabe? Fantástico. Tipo assim, você já traz e você automaticamente já abre espaço. Você permite o contraponto. O contraponto. E é fato, muitas vezes o que acontece é que a gente, claro, todos nós temos diferentes pontos de vista, né? E nós precisamos necessariamente abarcar todos eles para poder ver um objeto na sua totalidade. Nenhum de nós tem uma visão que capta todas as faces de uma mesma situação. Então, a gente precisa, de fato, receber todos esses pontos de vista e nada melhor do que isso. Você autorizar formalmente todos a contraporem o seu ponto de vista. É muito desgastante você ficar no papel de ter que saber tudo. Ninguém dá conta disso. Assim, primeiro que é humanamente impossível. Mas vestir esse personagem de super-herói, do super-líder o tempo inteiro, né, é extremamente exaustivo. Quando você constrói uma relação de confiança, que não é você que precisa ver tudo o tempo inteiro, mas todo mundo está olhando, e às vezes alguma coisa que eu não vi, o outro vai ver, né, e traz aquilo, putz, será que se a gente mexer nisso aqui não vai ter problema naquilo lá? Putz, eu não tinha pensado nisso. Né? Olha que legal. Agora, o líder ele precisa estar seguro para fazer isso. Né? Então, e aí o que acontece é... Por isso que a gente tem que saber, se a pessoa deseja alçar uma posição de gestão e passar a exercer o papel de líder, que é um papel que exige muitas competências, exige uma entrega genuína e completa, né? E não é todo mundo que está afim. E uma vez que eu estou afim, eu vou ter que desenvolver tudo isso e vou ter que liderar pelo exemplo. E liderar pelo exemplo significa eu mostrar a minha vulnerabilidade. E não é todo mundo que está aberto a mostrar sua vulnerabilidade. Só que é essencial mostrar a vulnerabilidade. Porque nada conecta mais do que a vulnerabilidade. Se você quiser construir um ambiente de confiança, você precisa dar o exemplo como? Se colocando nesse papel de vulnerabilidade. Porque aí você permite que a equipe, cada um dos seus colaboradores, também se coloque nesse papel de vulnerabilidade. Agora, se eu sou o líder que sabe tudo, eu sou o bom, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Quem está ali olhando fala assim, putz, se eu mostrar que eu não sei, né? Não tem espaço para mim. Não tem espaço para mim nessa equipe. E voltando à sua pergunta original, né? Quais são as habilidades que a gente precisa olhar? É assim, geralmente, né, se a gente pegar, né, num gráfico assim, um eixo de assim, competências, as hard skills, técnicas, tá? As pessoas que são tecnicamente muito boas. E num outro eixo aqui, né? As soft skills, pessoas que têm valores. Vamos ligar mais a essa parte realmente de valores humanos, né? O ideal é o quê? É você pegar a pessoa que é muito bom nos dois, certo? Esse é o funcionário, colaborador que todo mundo quer, né? Tecnicamente muito bom, pessoa com valores, né? O fit cultural super alinhado ali com... Aí, beleza, esse é o mais fácil. Só que normalmente a gente não tem essa pessoa. E muitas das vezes a gente promove quem entrega, que é a pessoa que tecnicamente é muito boa,
mas que muitas vezes, do ponto de vista de valores, de competência, o lado comportamental dela ainda é um pouco duvidoso, tem algumas questões que pegam, mas como ela está entregando, ela bate as metas, é ela que é promovida. Então, mas as pessoas que batem meta, as pessoas que entregam mais deveriam ser reconhecidas financeiramente por, eventualmente, entregar além, mas não necessariamente com promoção. E aí, acho que cabe uma pergunta, é como que as organizações podem identificar e desenvolver antecipadamente pessoas que têm competências que levam para uma posição de liderança de destaque. E uma das coisas que eu estava aqui lembrando é assim, as habilidades socioemocionais é o que está diferenciando todos nós. Tanto é que no exterior já se contrata grandes consultorias de estratégia, já contratam abrindo mão de toda a formação acadêmica só pelas habilidades socioemocionais e vão desenvolver com as suas universidades corporativas internamente o conhecimento. Porque o conhecimento a gente desenvolve, exatamente. É o saber. Agora, o saber fazer, o querer fazer, tem que estar antes, preferencialmente, porque esse é mais difícil de desenvolver. Então, as habilidades socioemocionais, elas precisam ser percebidas ao longo da jornada. E eu me lembrei de um caso de um banker, que basicamente o que ele fazia era atender grandes empresas, então ele atendia o CFO e o CEO nas suas estratégias financeiras, nas suas necessidades de fluxo de caixa, crédito e companhia. Só que toda vez que eu chamava ele como convidado das avaliações de desempenho das áreas de operações, que eram áreas gigantes, a área de operação é a área que, eu brinco, né? A área de operação é a que mantém um banco de pé, né? É ele que garante que tudo ali está sendo que está tudo sendo feito corretamente e executando literalmente todas as operações naquele dia, garantindo, né? Porque nem tudo é sistema. A gente precisa de muita gestão disso tudo. E ele era a pessoa que se prontificava aí, é a pessoa que estudava, lia todas as avaliações, que se preparava e ficava ali 6, 8 horas com a gente fazendo avaliação em comitê. Um dia, um vice-presidente falou assim, eu gostaria de levar para essa posição de diretor da área de operações uma pessoa que entendesse muito do negócio, uma pessoa de negócio. Batata, na minha cabeça bateu aquela pessoa. Hoje ele é um grande CEO Caso contrário, se eu não tivesse identificado... O seu radar estava mirado para quê? Para as competências, para os valores, para essas soft skills de comprometimento, né? De interesse genuíno nas pessoas, no desenvolvimento humano. Né? Não, porque a questão é a seguinte... O mundo corporativo tem essa tendência de ser fogueira de vaidades, né? Uhum. Uma briga de egos ali, todo mundo brigando para o meu ego brilhar mais que o ego dos outros. Se a gente consegue identificar pessoas que estão realmente interessadas em ajudar o próximo, a equipe, o outro, mesmo que aquilo não faça parte ali do job description, olha com cuidado para essa pessoa. Não, então, aí você falou bastante de confiança também, né? E confiança, eu trabalho muito na palestra de fator H, né, que é o fator humano, ou de liderança humanizada. Eu trabalho muito a equação da confiança da Duke University, que tem em cima, né, uma equação que tem a credibilidade, eu saber o que eu falo, né, falar realmente de forma crível, porque eu sei o que eu estou falando, vezes confiabilidade, que é o que eu prometo eu cumpro, vezes abertura, porque qualquer pessoa numa posição de gestão precisa estar aberto e disponível, dividido pelo interesse genuíno. O que acontece? Quando eu passo para uma posição de liderança, não adianta eu ter confiabilidade, credibilidade e abertura se o meu interesse genuíno não é no time. O meu interesse genuíno é apenas em mim. E como você trouxe a questão do ego, isso me lembrou de que isso também tem que ser muito observado pelos líderes, pelo RH de uma organização, ao identificar quem é que vai poder fazer uma bela carreira de gestão e quem não, quem vai fazer uma bela carreira do lado Y, no lado da especialidade técnica. Né? Porque existe espaço para os especialistas. Né? Mas tem que ter muito claro que é isso que está sendo esperado. Né? O que a gente não pode é ficar querendo encaixar quadrado dentro de círculo. Né? Ó, dá uma apertadinha aqui, não sei o quê, que se forçar um pouquinho, passa um lubrificante ali que encaixa. Né? Então, e é isso que a gente faz muitas vezes.
E é isso, para a gente encerrar, Beto, que está acabando o nosso tempo, para a gente não colocar o quadrado no círculo, para a gente não promover um excelente colaborador individual que será um péssimo gestor de time, um péssimo líder. Dica final. Eu acho que é o que você Desembucha. falou, né? Vamos desabafar, né? Para de promover quem simplesmente bate as metas, não interessa como bateu as metas. Não é só o atingir, é o como atingiu. Né? O que e o como. Então, o ok e o como. Né? Então, a gente começar a olhar, assim, é mais importante, como você colocou, né? Uma pessoa que tem o fit cultural ali, né? Com os valores da empresa, do que a pessoa que tem as competências técnicas. Ah, se a pessoa tiver aqueles valores que são esperados de um líder, né, eu desenvolvo, né, a parte do conhecimento técnico dessa pessoa. Então, dê preferência a esse ponto. E segundo, qual que é a principal preocupação dessa pessoa? É ela se dar bem ou sim? É uma pessoa que ela está autocentrada ou ela tem um genuíno interesse no outro? Exatamente. Então, estou só repetindo aqui tudo o que você falou, mas para resumir, é isso. É isso. Parece óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? A gente ouve as pessoas falando sobre isso, só que na hora do vamos ver, promove quem tem a competência técnica e não que tem os valores necessários para assumir aquele papel de gestor, aquele papel de líder. O melhor líder, ele começa por ser o melhor líder de si e pelo interesse genuíno no desenvolvimento dos outros. É isso. É isso. Valeu? Valeu. Muito Obrigada. bom. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima.